dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a toda a amada igreja do Senhor Jesus e a todos que estão assistindo essa live agora pela manhã, né, que estão ali ligados na Igreja Pentecostal Mundial da Fé, com a direção da pastora Sandra. Que Deus ilumine as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, uma palavra de fé, de esperança, que vem do coração de Deus para os nossos corações nessa manhã. Então, se você estiver aí no carro, no trabalho, em casa, onde você estiver nos assistindo, que você pare um pouco para ouvir a mensagem que Deus vai falar ao seu coração, como também vai falar a todos aqueles que estão na igreja nessa manhã, uma manhã de jejum, de consagração, uma manhã onde nós estamos voltados verdadeiramente para receber a mensagem da salvação. Diga amém, diga graças a Deus. Eu quero que todos venham abrir vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Abram aí e vamos ler. E vamos para o versículo onde Deus vai falar ao teu coração. 22 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 15, que diz assim. Preste bem atenção, principalmente você que entregou sua vida para Jesus, evangelista, obreiros, atento a essa mensagem, para que nós possamos passar a semana nos preparando e preparando as pessoas para receber a grande ceia do Senhor, que será domingo. E você já está convidado a participar da grande ceia do Senhor, domingo que vem. Aí em casa você prepara o seu vinho, o seu pão, e a pastora abençoa a ceia, e você pode tomar da Santa Ceia, em casa mesmo. Amém? Vamos lá. Lucas 22, versículo 15 em diante, que diz assim. E lhe disse Jesus: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Digam graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O que é que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Hein? Quando ele diz assim, olha, bem claro ele fala que como tenho desejado comer desse jantar, nessa Páscoa. Como eu tenho desejado estar com vocês. Ele está falando isso aos discípulos. Amém? Aos discípulos dele. Ele não está falando a todo o povo. Ele está falando àqueles que verdadeiramente o seguem e o temem. Amém? Que verdadeiramente se entregaram a Cristo. Que receberam Cristo na sua vida, no seu coração. Então a Bíblia diz que Jesus andava por todas as partes, todos os lugares, fazendo bem a todos, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Essa era a missão de Jesus. A Bíblia Sagrada também diz, igreja, que a vida de Jesus aqui na terra, durante o seu ministério, foi uma vida extremamente cansativa. Jesus não parava. Jesus não tinha área de conforto, como nós, crentes, temos lazer, né? Hoje eu vou descansar minha cabeça, hoje eu vou esparecer, né? Hoje eu vou sair com a família. Diz que a Bíblia diz que Jesus não teve isso. A vida dele na terra foi extremamente cansativa e corrida, porque ele não podia perder tempo, porque Satanás estava avançando e ele também tinha que avançar para recolher as almas para o reino de Deus. Essa missão mudou? Não mudou, continua do mesmo jeito. Então nós cristãos temos que correr contra o tempo para ganhar almas para o reino de Deus. Amém, Jesus? Vocês estão compreendendo? Então muitas vezes você está aqui na igreja, é uma área de conforto para você, porque você já conhece a palavra, você já conhece o caminho da salvação.
Mas tem pessoas na sua casa, na sua família, que não conhecem seu pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, marido, esposa, que por muitas vezes estão lá na área da desgraça, do desconforto, porque não conhecem. Eles pensam que estão vivendo uma vida boa, eles pensam que a vida deles está bem, mas não está. A palavra de Deus diz que quem está bem é quem está em Cristo Jesus, quem conhece o verdadeiro caminho. Amém, igreja? Quando Jesus tirava um tempo para descansar, a palavra de Deus diz que a multidão chegava até ele. Quando Jesus caminhava em direção à sua casa era invadida. Às vezes ele queria ficar só, mas as pessoas achavam ele. Onde ele estava, as pessoas corriam até ele. E muitas vezes Jesus ia para Cafarnaum, onde ele morava. Porque Jesus morava em Cafarnaum. E ele ia para lá para ver se ele tinha um pouco de paz. Mas o povo, sabendo, ia correndo para lá. E muitas vezes o povo chegava primeiro do que ele. Porque ele ia pregando pelo caminho, ele ia curando as pessoas, parava, dava atenção a um, dava atenção ao outro. Quando ele chegava lá, já tinha uma multidão esperando por ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos, bem claro: nós não estamos tendo tempo nem para comer. Vocês sabiam disso? A maioria daqui não sabia. Que Jesus não tinha tempo nem para comer. Hoje, cristão tem tempo para comer, cristão tem tempo para passear. Não é verdade? Para descansar. Hoje a gente só escuta cristão falando: eu tenho que zelar pela minha família, eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que dar lazer à minha família. A palavra de Deus diz que nem os discípulos e nem Jesus tinham tempo nem para comer. E os discípulos tinham família. Jesus podia não ter, mas Jesus tinha um compromisso com a obra. E os discípulos tinham família, tinham mulheres, tinham filhos. Então a vida de Jesus com os seus discípulos era extremamente cansativa, corrida. Nós não sabemos quase nada do que aconteceu verdadeiramente na época de Jesus. Nós não fazemos quase nada pelo reino de Deus e vivemos cansados. A boca do crente agora é cansado. Eu estou cansado disso, cansado daquilo, estou muito cansado. Não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas se aparecer alguma coisa na família, se aparecer uma pessoa doente, você mesmo cansado vai ter que passar a noite com aquela pessoa doente da família. Se é um filho, a mulher, o pai, a mãe. Você chegou cansado, mas você vai ter que passar a noite no hospital com aquela pessoa. Sim ou não? Mas a pessoa diz que está cansada para vir para a igreja. E aonde é a igreja, você fica sentado, não é em pé. E às vezes no hospital não tem nem onde você sentar. Você tem que passar a noite em pé. Ou então senta no chão. Eu digo para vocês porque eu já passei por essa situação. De estar com a minha avó no hospital, e eu passei a noite em pé porque lá não tinha cadeira para sentar, nem para canto para dormir. Então, amados, vocês prestem atenção em vida espiritual. Jesus não está querendo religiosos perto dele e nem na casa dele. Jesus está precisando de pessoas que tenham vida espiritual, que tenha comunhão com ele, que verdadeiramente faça a vontade dele. Não adianta você vir à igreja somente para me agradar ou para agradar a sua família. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque se você morrer hoje ou amanhã, eu estou livre da sua alma, mas você vai ter que prestar conta dela a Jesus. E o que você vai dizer para Jesus? Ah, Jesus, eu fui batizar, tomava da Santa Ceia,
pouco eu ia na igreja, pouco eu tinha comunhão com os irmãos. Né? Tem irmão que diz assim, não, eu só quero entrar e sair da igreja. Eu não quero dar paz do Senhor para ninguém, não quero comunhão com ninguém, para depois ter fofoca com o meu nome. Você acha que isso é servir a Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Que nós devemos ajudar uns aos outros, saber a necessidade do nosso irmão. Estar presente. Jesus pregava no meio da rua. Jesus pregava nas praças, Jesus pregava na praia. Jesus pregava pelo caminho. E aonde Jesus pregava, a Bíblia diz que tinha todo tipo de gente. Todo tipo de gente que você possa imaginar. Endemoniado, problemático, fariseus, enganadores, mentirosos, os que criam, os que acreditavam, os que não acreditavam, os que tinham fé, os que não tinham fé. Todos estavam lá. Para criticar, para apontar, para perseguir ele. Jesus tinha um público muito diverso. Tinha um povo ruim. A palavra de Deus diz que poucos eram os que acreditavam nas palavras de Jesus. A maioria estavam ali somente para pegar ele no fraga, para ver ele vacilar numa palavra, para poder perseguir ele, prender ele, entregar ele para as autoridades. Jesus pregava com uma prática poderosa, um poder sobrenatural, porque senão ele poderia ser preso. E Jesus então fazia o que Deus mandava da maneira correta, para que os perseguidores não tirassem vantagem. Hoje nós deparamos com um cristão cheio de medo, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, com medo das pessoas do mundo, com medo das autoridades, daqueles que até mesmo nem são autoridades, mas os crentes estão com medo. Sabe por quê? Porque não querem ser presos, não querem ser perseguidos por Jesus. Jesus pregava com autoridade, pregava dentro dos padrões bíblicos, para que eles não tivessem margem para prender, porque ele tinha muita coisa ainda para fazer, mas ele não deixava de pregar a verdade. Então eu quero dizer para você, a primeira ceia de Jesus foi diferente. A primeira ceia que você tomou foi diferente da que você vai tomar domingo agora. A primeira ceia a gente encontra o crente sedento, glorificando a Deus, cheio de alegria, porque está ceando com Jesus. Poucos são os que vão vivenciar isso domingo que vem. A maioria estão fazendo a igreja um clube social, aonde vem, participam, tem aquela hora e vão embora. Comem a ceia como se fosse qualquer outra coisa. Jesus mandou os discípulos irem para um lugar que estava reservado, preparado para aquele momento de ceia. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que quando nós vamos participar da ceia, tem que ter um lugar reservado, preparado, escolhido pelo nosso Deus, que é a igreja. Muitas pessoas estão tomando a ceia em casa, mas não é correto, viu? Você que toma a ceia, está tomando a ceia em casa. O correto é tomar a ceia na igreja. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos preparar um lugar reservado, preparado para aquele momento. Nós hoje estamos na igreja, aonde nós estamos todos preparados.
Você chega na igreja e você vai encontrar a ceia preparada. Sim ou não? Um lugar preparado. Um lugar limpo. Do jeito que Jesus mandou os discípulos fazer para receber o restante dos discípulos. Ali foi escolhido alguns. Como a pastora escolhe a obreira Ana, o obreiro Gerardo, né? Algumas obreiras para vir organizar a igreja, a ceia, para entregar para vocês. Vocês estão compreendendo, igreja? Sim ou não? Aí diz que no dia da Santa Ceia, faltou lugar, era uma multidão tão grande que estava ali, que Jesus ficou admirado. Aí eu lembrei, é igual a igreja da pastora Sandra. Dia da Santa Ceia está lotado. Né? Nos outros dias tem bem pouquinha gente. Então diz que tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Mas no dia da ceia, diz que tinha uma multidão enorme que Jesus ficou admirado. Mas Jesus não abriu a ceia para todos, diz a palavra. Não. A ceia, Jesus disse, os meus sermões, todos podem participar. Dos meus sermões, todos podem ouvir. Mas a ceia só será servida para os meus discípulos. Aplaudo o Senhor. Para os que verdadeiramente me seguem. Para aqueles que renunciam a si mesmo por amor a mim. Para aqueles que estão me acompanhando todos os dias. Para aqueles que estão vindo à igreja em todos os cultos. Vocês estão compreendendo? Então não pense que Jesus é bobo. Que Jesus não está sabendo de nada, que não está lhe vendo. Quando você não vem, quando você deixa de ir para a igreja. Por nada, você tem condição de vir, mas você não vem. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não fui porque eu olhei. Aí eu ia chegar atrasado, então não vou. É melhor chegar atrasado do que não vir. Porque a vista de Jesus vai passar e vai te ver. Mesmo atrasado, mas eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu me atrasei, não foi por minha culpa, foi por culpa do marido, da esposa, do trabalho, mas eu estou aqui. Você está entendendo? Então, por isso Jesus disse, somente aqueles que me seguem, os meus discípulos, tomarão da ceia. Aqueles que me servem estão todos convidados. Diga graças a Deus. Somente quem tem um lugar na mesa da ceia de Jesus pode ceiar. Você está compreendendo? Diz que Jesus, ele já colocou, ele mesmo arrumou a mesa da ceia. Ele mesmo colocou as cadeiras e já foi dizendo, aqui é Pedro, aqui é João, aqui é Tiago, aqui é Judas. E deixou tudo bem organizado. Amém? Jesus era um homem organizado. Então, sentar ao redor da mesa de Jesus é privilégio. Apesar de Judas ter feito o que fez, mas Jesus deu privilégio a ele, ainda botou ele perto dele. Vocês estão compreendendo? Então Jesus não abandona ninguém, as pessoas é que se afastam de Jesus. As pessoas se afastam da pastora, da igreja. Mas nós continuamos no mesmo lugar. Diz que Jesus, quando chegou para ministrar a ceia, ele olhou para a mesa, olhou para os discípulos que estavam sentados à mesa e ficou observando um pouco. E depois Jesus disse para eles, eu desejei muito estar aqui com vocês nessa ceia. Aplaudo o Senhor. Amém? Igreja, olha meu povo, se a gente desejasse só um terço do que Jesus desejou, de estarmos juntos aqui na casa do Pai, era muito bom. Se nós desejássemos um terço do que Jesus desejou estar junto com seus discípulos, você tem desejado estar aqui na hora do culto? Ou você vem só por vir?
vem só para poder marcar um ponto. Não tem valia para Deus. Você tem que desejar chegar domingo, Santa Ceia, domingo de manhã, é dia de eu estar na casa de Deus. Quarta-feira é dia de eu ir para a reunião da família, para me aprender a ministrar a minha família. Ou você acha que quantas famílias estão se destruindo porque não conseguem se administrar? Quantas famílias estão se destruindo porque não tem conhecimento? O homem fica tendo ciúme da esposa, levantando falso, a mulher levantando falso o marido, e brigas por mais briga por copo, como disse o pastor. José e Maria tinham uma situação grande, horrível, para discutirem até se separar, porque de repente a noiva dele aparece grávida, e ela diz: eu estou grávida do Espírito Santo. Você era capaz de aceitar a sua mulher se ela chegasse para você e dissesse que estava grávida do Espírito Santo? Você não ia acreditar. Só que José, muita gente tem esquecido que José era homem igual a você. Sentia os mesmos sentimentos que você, mas ele tinha comunhão com Deus. Por isso ele acreditou na palavra de Deus. Ele venceu. Como Maria venceu, por isso eles foram os escolhidos. Porque eles tinham muita comunhão com Deus e acreditavam nas coisas divinas. Hoje em dia as pessoas estão dentro da igreja, mas não acreditam mais nas coisas divinas. Se aconteceu um milagre, aconteceu uma coisa, a pessoa fica duvidando. A pastora está aqui pregando, para muitos tanto faz como tanto fez, até duvidam da pregação da pastora. Acham que não, essa pregação aí não é para mim, eu não acredito mais do jeito que ela acredita, eu acredito de outra forma. Não é assim que agora estamos vivendo? Não acredita mais na direção de Deus, porque é Deus que nos guia. Então José acreditou. José foi provado e passou no teste. Você está compreendendo? José jamais disse uma palavra que magoasse Maria, que desconfiasse. Ah, você está grávida lá de Espírito Santo porra nenhuma? Diga aí qual foi o homem que estava contigo, que estava me traindo. Jamais. José preferiu se calar e pensar, falar com Deus. E tem homens esculhambando suas esposas, dizendo palavrões, mulheres com seus esposos, que não se respeitam. E acham que Jesus não está vendo nada e que não vão prestar conta com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus desejou estar com a igreja. Desejou estar em comunhão na Santa Ceia. Você acha que ele mudou? Ele continua desejando. Domingo que vem, Jesus já está preparando tudo para domingo que vem. Querendo estar junto com vocês. Querendo estar junto conosco. Você está compreendendo? Se nós correspondêssemos a esse desejo de Jesus, pelo menos um terço, nós estaríamos mais dentro da igreja. Estaríamos mais nos dedicando a fazer alguma coisa dentro da igreja. Não colocaríamos empecilhos para vir à igreja. Igreja de Jesus, não tem ninguém aqui hoje que desejou mais esse momento do que o próprio Jesus. O próprio Jesus que desejou estar contigo hoje, nessa manhã. Ele que colocou o Espírito Santo para te falar no ouvido. Vai para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Porque Jesus quer comunhão com os dele. Todos aqui no lugar reservado para cultuar a Jesus. Então o Espírito Santo conduz todos para vir à igreja para cultuar Jesus. O Salvador, o libertador das nossas almas. Vocês estão compreendendo?
Talvez você pensou, deitado, sentado, Senhor, me dê força para me levantar para ir para a igreja. E o Espírito Santo te deu essa força. Glória a Deus. O Espírito Santo conduziu você até aqui. Amém? As pessoas se perguntam, como vou agradar a Deus? Pastora, me diga como é que eu faço para agradar a Deus? É tão simples agradar a Deus. Vocês sabiam disso? Vir à igreja é algo que agrada a Deus. Tirar tempo para propagar a palavra de Deus. Aonde você chegar, você fala das maravilhas de Deus. Chegar alegre, com alegria no coração, com felicidade, agradecendo a Deus tudo de bom que Ele tem te dado. Às vezes você pode chegar na sua casa, olhar para a sua casa e dizer, oh, minha casa é tão desajeitada, tão pequenininha, não é organizada, mas Deus te deu ela. Deus te deu essa esposa, esse marido, essa família. Vocês estão compreendendo? Então fazer algo na igreja também é algo que agrada a Deus. Ajudar a sua pastora, mas ajudar de verdade. Tem pessoas que Deus escolheu para ser evangelista, para ser fiscal da igreja, para ser membro, para ser auxiliar, para ser um secretário, um obreiro. Foi Deus que escolheu. Porque a pastora de si mesma não pode nada. E quando Deus sela, está selado. Amém? Está selado, irmão. Então nós precisamos atentar para aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas hoje, porque Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Digam graças a Deus. Deus se agrada que todos da família estejam juntos, da família da fé, que estejam na presença dele, na presença do Cordeiro Santo e Imaculado. Jesus é o Cordeiro Santo. Amém? Ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Então nós devemos nos dedicar a estudar a palavra, a estar na casa de Deus, a tomarmos a nossa decisão e a aceitar o que Deus tem para nós. O que Deus tem para ti? Ah, pastora, Deus me deu uma pastora, uma igreja, uns irmãos. Amém. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Nós precisamos compreender o que Deus tem para a nossa vida. Quarta-feira eu recebi a visita de duas mulheres que vieram. Pastora, é porque eu já vim aqui, já assisti um culto com a senhora uma vez, eu não lembro. Né? E aí a gente está querendo assistir um culto, recebendo uma bênção especial, a gente quer uma oração especial. De qual igreja que vocês são? Ah, nós somos dessa igreja aqui. Ah, do pastor Elano ali, meu amigo? É. Não, vá lá, né? E eu não tenho culto lá, não tem não. Mas você deve ir para lá. Você deve chegar para ele, falar seu problema, pedir oração, porque eu tenho certeza que ele vai orar por você. Aí elas ficaram olhando para a minha cara. Não quero ninguém de membro de outra igreja aqui não, porque foi um ato que nós selamos dentro do conselho dos pastores. A gente não está aceitando mais membro de outra igreja. Você tem igreja, tem pastor, você é batizado, então vá para a sua igreja. Ah, porque eu estou meio assim com o pastor. Fale com ele. Converse com ele que ele vai resolver a sua situação. Ele é o seu pastor. Ele vai prestar conta de você. Ah, pastora, mas saiu gente daqui que está em outra igreja. Problema. Problema de quem saiu e problema de quem recebeu. Eu quero fazer a minha parte. Você está compreendendo? Porque eu não sou Maria vai com as outras. Ah, mas é porque o pastor fulano de tal recebe. O pastor fulano de tal recebe e não pede nem carta de recomendação. Problema dele.
E eu posso receber de outra igreja aqui, com carta de recomendação. Porque foi assim que foi colocado. E os que estão aqui, que veio de outra igreja antes, aí antes a gente não fala, a gente vai falar de quando foi assumido o compromisso. Então, se você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem uma pastora, você não precisa mais procurar nada. Porque você já tem o que Deus lhe deu. Você tem seu marido, você vai procurar outro homem para ser seu marido? Você não vai. Tem sua mulher, você vai procurar outra mulher para ser sua mulher? Não vai, porque você já tem sua. Deus não já lhe deu? Sim ou não? No livro de Isaías 53, 4, 5, eu quero ler para vocês aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui, ó. Isaías, livro de Isaías 53, 4, 5. Pastora, eu sei, é decorado, não precisa nem a senhora ler aí na Bíblia. Amém. Mas tem muita gente que não conhece. Isaías 53, 4, 5. Diz assim, ó. No entanto, presta atenção. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou os seus servos. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecemos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Foi maltratado. Hoje, se o pastor pegar pesado na palavra, ó, o membro vai embora. E ainda diz para o pastor: a senhora não pensa que eu sabia que a senhora estava falando era comigo nas suas pregações? Olha o que ele diz. E não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo, dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eis, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, disse o Senhor Deus. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, diga glória a Deus. Por causa da sua dedicação. Tudo isso que Deus está dizendo a Jesus, ele está dizendo para nós hoje. Você está entendendo? Que se você suportar, você aguentar, você vai ser feliz. Mas o que acontece é que as pessoas não querem mais aguentar nada por Deus. Não querem aguentar uma correção do pastor. Não querem aguentar um trabalho.
por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo de muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto aos grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Digam graças a Deus. Então eu peço a vocês, neste momento, coloque sua mão no seu coração. Escute as palavras que Jesus vai falar ao teu coração. Feche os seus olhos. Eu vou lhe explicar algo importante. Fique de olhos fechados, só ouvindo. Jesus falou: enquanto o destruidor estiver matando lá fora, no mundo, os meus filhos, os meus discípulos, os meus escolhidos estarão dentro de casa, glória a Deus, fazendo festa, aleluia, celebrando vida. Continue com a mão no coração. Jesus continua falando. Enquanto o inimigo estiver matando pessoas lá fora, que nesse momento estão morrendo de cachaça, na prostituição, nas práticas imorais, nos crimes, nas fofocas, na idolatria, na feitiçaria, mas na religiosidade. Mas enquanto o destruidor está matando alguém lá fora, os meus discípulos, diz Jesus, os meus discípulos, aqueles que me seguem, está tendo oportunidade de fazer festa dentro da minha casa. Estão tendo a oportunidade de ser felizes ao meu lado. O sangue de Cristo, que nos faz justiça e nos limpa e nos separa para Ele. Nessa manhã, o Senhor falou contigo. Aplauda o Senhor. Então você pode ver a diferença de quem serve para quem não serve. Porque enquanto você está aqui glorificando a Deus, pessoas estão morrendo de AIDS, de câncer, doendo, sofrendo, sentindo dores, pessoas sendo violentadas, crianças sendo violentadas no mundo, enquanto nossos filhos, nossa família estão guardados, estão protegidos. Olhe para o irmão que está do seu lado. Olhou? Pergunta para ele assim, ó, irmão, você tem a marca? Aí você pergunta, que marca, pastor? O povo no mundo diz que quem tem a marca é a marca da besta. Né? Aí tem a marca do Satanás. Você que está em casa, você tem a marca. Que marca é essa? Todos os escolhidos do Senhor têm a marca do sangue do Cordeiro. Aplauda Jesus. E aquele que tem a marca, ele é visto por Deus. Aquele que tem a marca, ele é visto por Satanás. Satanás conhece quem tem a marca do Cordeiro, a marca do sangue de Cristo. A marca que representa, eu fui comprado e separado para meu Jesus. E nesse, Satanás não pode tocar. Glória a Deus, aleluia.
Quem crê, diga amém. Amém. Deus está aqui para dizer para todos vocês que estão nessa igreja e para você que está em casa, Ele te separou. Ele te escolheu. Amém? Amém. Ele, Jesus de Nazaré, Ele te separou. E Ele diz que os dele, o diabo não toca. Olhem para mim, todos vocês, da igreja e quem está em casa. Se um culto como este, você não consegue sentir nada, se nada foi te revelado dentro do teu coração, é porque o teu coração está cheio de coisas carnais. Pastor, eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada. Nada está tocando em mim. É porque o teu coração já está contaminado de coisas carnais. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, ele sente, ele vê as coisas do alto. As coisas que são providas de Deus para a sua vida. Nós, crentes, somos livres. Você sabia disso? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que dizem assim: eu não quero ser crente porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode namorar, não pode adulterar, não pode nada, crente é um prisioneiro. Não. Nós somos livres. Amém? Amém. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Agora a palavra de Deus diz que todos aqueles que conhecem a Deus se tornaram livres do pecado. Vivemos para Cristo em amor. Amém. Nós abandonamos o pecado que nos escravizava. O crente pode olhar para um drogado e dizer: você vive sem a droga? Ele vai dizer: não consigo. Mas você que já está liberto em Cristo, você diz: eu vivia drogado, mas eu consigo viver sem droga. Aplaude o Senhor. Porque eu estou livre em Cristo Jesus. Você vivia cachaça, não bebe mais. Você chega para um alcoólico e pergunta: você consegue passar o dia sem beber? Ele diz: não consigo. Então você é escravo. Eu sou livre porque eu consigo. Aplauda Jesus. Pessoas que antigamente não passavam sem sexo. Tinha que ter sexo todo dia. Hoje em Cristo Jesus consegue, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: quando vocês estiverem em orações, vocês podem ficar separados para a oração. Então a pessoa aprende a viver sem sexo porque o Espírito Santo o enche. E sabe que sexo não é amor, é complemento. Amor é companheirismo, é cuidar um do outro, é respeito. E sexo é apenas um complemento. Vocês estão compreendendo? Somos livres em Cristo, porque Cristo nos libertou para fazermos o que a gente quer. E o que a gente quer não faz parte mais da escravidão. O que a gente quer não é viver mais escravo do diabo, das paixões, mas a gente quer viver em amor. Nós queremos viver em santidade, em saúde perfeita. Diga amém. Jesus hoje diz à sua igreja: não levanta da mesa. Não levante da mesa. Não deixe de ser discípulos. Não abandone a casa que Deus escolheu para ti, que é a tua congregação, a tua igreja. Foi Ele que escolheu, não foi você que escolheu.
Quando é algo que a gente faz, então a gente pode mudar. Mas quando é algo que Jesus faz, ninguém pode mudar. É verdade. Nós precisamos permanecer e fazer a diferença. Ajudar o nosso pastor a manter aquela obra, a seguir aquela obra. E nós vamos ser cobrados disso a Deus. Jesus diz nessa manhã: conserve a sua vida com Jesus. Ele vai resolver qualquer diferença. Ele vai resolver qualquer situação duvidosa. É só orar. E você vai permanecer no lugar que Ele te colocou. Porque Ele te deu um lugar, um local, uma posição especial. Foi Jesus que te deu. Essa cadeira que está aí foi escolhida por Jesus para você. Não foi a pastora. Não foi o irmão. Não foi o obreiro. Foi Jesus. Vocês estão compreendendo? Não foi o diabo, irmão. Foi Jesus. E o diabo está revoltado. Ele está revoltado porque teu lugar é um lugar de privilégio. E ele quer de todas as formas roubar, tirar você do privilégio. Ele quer tirar você dessa família, dessa casa, dessa igreja, da sua esposa, do seu marido, porque foi algo que Deus te deu. Por isso o Espírito Santo diz à igreja: valorize a tua igreja, valoriza as pessoas que Jesus colocou ao teu lado, valoriza a tua família, valoriza teu pastor, valoriza teus irmãos, valoriza a tua posição, porque tudo aquilo que foi dado será cobrado. E quando a pessoa não aceita o que Deus colocou, diz que até o que Ele te deu te será tirado. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar. Quero orar por todos vocês, por você que está em casa também. Feche todos os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus eterno, amado Pai, Deus de toda graça, neste momento, Pai Santo e amado, eu venho orar por toda a igreja e por todos que estão em casa. Senhor, visita cada um, para que todos entendam que nós estamos sentados à mesa, que foi Jesus que escolheu o lugar para nós na mesa, Senhor, assim como Ele escolheu na igreja. O teu lugar é especial, o teu lugar foi Jesus que deu. E Ele diz: não sai, não se levanta e não sai da mesa. Aplauda o Senhor, nosso Deus. Deus